coisa interessante. Todo mundo conhece Israel como uma nação eleita, uma nação abençoada, que foi escolhido pelo Eterno. Mas aqui na Bíblia Sagrada está dizendo que o povo está no cativeiro babilônico, está na mão do Nabucodonosor, está na mão do reino babilônico. E entenda uma coisa aqui nessa noite, por gentileza. Aqui eu quero explicar os versículos que li para vocês. Quando a Bíblia fala aqui de ferramenta, quando a Bíblia fala de ferramenta que foi projetada, que foi preparada quando escolhido, está dizendo de ferramentas espirituais, não está dizendo simplesmente de ferramenta da pecuária, ou ferramenta do agricultor. Está aqui narrando ferramentas espirituais. Afinal de contas, todo aquele que é escolhido, existe ferramenta que alguém tenta lançar sobre a sua vida. Ei, se você é escolhido comigo aqui nessa noite, presta atenção. Se estão te perseguindo, se estão te humilhando, se estão criticando, pode acreditar que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque você é escolhido, você foi escolhido. E todo escolhido, aleluia, pretende algo no futuro. Todo escolhido é obcecado, é observado por alguém. Afinal de contas, ele vai aplaudir ou ele vai perseguir. E na Bíblia Sagrada existe uma coisa muito importante. No livro de Números, capítulo de número 16, aconteceu uma coisa importante. A Bíblia diz que Deus escolheu Moisés e Arão para governar o povo naquela época. Se levantaram contra ele Datã, Corá e Abirão. A ferramenta aqui é a oposição. Disseram a Moisés: chega disso, Moisés, acabou o seu tempo, você não vai reinar mais sobre nós. Nós também somos homens perfeitos, e conhecemos a palavra, e conhecemos a Torá. Afinal de contas, eles sabiam que Moisés era escolhido, porque atravessou o Mar Vermelho, tirou o povo da terra do Egito. Uma coisa importante aqui, irmãos, que precisa ser entendida: as pessoas têm que acreditar, as pessoas têm que receber, têm que bater continência. Quando Deus levanta alguém, quando Deus escolhe alguém, está escolhido. Não adianta se levantar. Se Deus levantou Moisés, Deus levantou Arão, não adianta Datão se levantar, Corá se levantar, Abirão se levantar, porque quem chamou foi Deus, quem escolheu foi Deus, quem colocou foi Deus. É isso que acontece em nosso meio hoje em dia. Deus levanta o pastor, Deus levanta o obreiro, as pessoas querem se levantar contra ele, querem se levantar contra o seu ministério. Ei, pastor Marcos, eu vejo aqui nessa noite, quem chamou vocês foi Deus, não foi o homem. Ei, se levantar a ferramenta, não vai prosperar. Se levantar inveja, oposição, não vai prosperar, porque quem chamou foi Deus, quem escolheu foi Deus. Não adianta se levantar. Ele é o escolhido, rapaz, deixa ele em paz. Quem chamou ele foi Deus para o seu ministério. Levanta a mão para orar ele nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que esses homens se levantaram contra Moisés e Arão. Diz a Bíblia Sagrada que esses homens fizeram uma aposta, ou propôs uma coisa a Moisés. Disseram que para cada um pegar o seu incensário, se dirigir até o templo, para lá ver quem foi que chamou. Ou era Deus, ou era o homem que tinha escolhido Moisés. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no templo, esperando o sinal. A Bíblia diz que o Eterno se manifestou de forma sobrenatural, dizendo a Moisés: Moisés, se separe desse povo, sai do meio deles, porque eu vou destruir todos eles. Olha aqui a prova: o povo estava ali, mas Deus já tinha respondido. Moisés era chamado por Deus, Arão era chamado por Deus, e aquelas pessoas estavam perdendo tempo, estavam perdendo seu tempo, se levantando contra o escolhido. A Bíblia ainda vai dizer, nos versículos posteriores, que Moisés pede um sinal, é um sinal importante, um sinal incrível, um sinal diferente. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés pede: se acaso algo diferente acontecer aqui,
se a terra abrir sua boca e engolir todos esses homens, foi Deus que me chamou para o ministério. A Bíblia diz que logo em seguida a terra abriu a sua boca e foi engolindo todos aqueles que se opuseram contra o ministério de Arão. Ele sabe de uma coisa: escolhido é escolhido. Não adianta fazer picuinha, não adianta chamar para falar mal. Quem chamou foi Deus, quem preparou foi Deus, quem elegeu foi Deus. Vai ficar porque Deus chamou, vai permanecer porque foi Deus que chamou. Não adianta se levantar, foi Deus que chamou Arão, foi Deus que chamou Moisés. Não adianta Corá e Abirão se levantar, porque vão cair no mesalona, porque quem chamou foi Deus, quem chamou foi Deus, quem chamou foi Deus. É sempre assim. A oposição é ato ou efeito de opor-se. Objeção. Conheciam Moisés, sabiam da chamada de Moisés, mas mesmo assim queriam tirar Moisés da liderança. Que sabe até, aqueles homens queriam que tudo corresse frouxo, que tudo corresse à vontade deles, no seu bel prazer. Não queria obedecer a palavra, não queria caminhar como se deveria caminhar, queria expor os seus conceitos, as suas opiniões, e quando Moisés chegava junto para repreender, diziam que Moisés não era chamado por Deus. Acontece isso muito em nosso meio.